Olá pessoal, esse é um vídeo da disciplina de hidrostática e calorimetria e a gente vai falar hoje sobre pressão. A ideia, posteriormente, vai ser falar sobre pressão especificamente para líquidos estáticos, mas a gente vai iniciar essa conversa falando sobre pressão de forma um pouco mais ampla. Então, o conceito de pressão a gente utiliza no dia a dia, em situações banais, então a gente pode ser pressionado por alguém a fazer alguma coisa, ou seja, a gente, de certa forma, é forçado, então pressão e força, nesse sentido, tem uma relação, e no sentido físico também vai ter, né? Nós sabemos que se nós colocarmos alguns objetos sobre algumas superfícies, esses objetos vão pressionar aquela superfície, né? Então, em geral, as pessoas entendem o conceito de pressão como sendo força por área. Nas minhas aulas presenciais, quando eu questiono os alunos sobre o que é pressão, eles, em geral, os que lembram dizem pressão é força por área. Isso está parcialmente correto, para a gente ser um pouco mais preciso. Essa força por área, essa força é uma força normal, ou seja, é uma força que vai fazer 90 graus com a área onde ela está sendo aplicada, tá? Aqui nessa figura à esquerda tem uma representação vetorial de uma força F, tá? Bidimensional, e aqui as componentes dessa força F, em vermelho uma componente seria, fazendo uma analogia lá com os eixos, seria a componente Y da força F. Essa força vai fazer 90 graus com a área aqui, onde a força está sendo aplicada. A essa força a gente dá o nome de força normal, tá? Por conta desse ângulo. E a outra componente relacionada ao eixo X seria a força tangencial, né? Então, pressão vai ser a razão de força normal por área, ok? Um exemplo aqui para a gente, vocês podem até fazer aí em casa, Coloquei essa figura aqui à direita, embaixo, uma mulher fazendo uma atividade física, Vou chamar essa aqui de situação 1 e situação 2, tá? Notem na situação 2, quando ela está com o braço todo esticado, o ângulo, entre o braço e a parede é de aproximadamente 90 graus, Então ela está exercendo uma pressão na parede, tá? Se vocês fizerem isso, vocês vão, aplicando uma determinada força, você vai pressionar a parede, tá? Se você mudar um pouco a orientação do seu braço, deixar ele mais ou menos inclinado com relação à parede, você vai notar que, e se você aplicar a mesma força aqui do caso 2 aqui, você vai notar que a pressão que você está exercendo na parede vai ser menor, tá? Vai ser sempre menor. Então, a pressão, de fato, ela vai ser a componente normal dessa força que você está aplicando com uma inclinação, dividido pela área. No caso em que a força já é perpendicular, vai ser força por área e seria daí a situação em que eu obteria uma maior pressão, tá? Essa ideia também, a gente pode entender imaginando um objeto repousando sobre uma superfície plana horizontal. Então o desenho aqui é o mesmo paralelepípedo retangular, repousando sobre uma superfície, só que aqui ele está deitado, digamos assim, e aqui ele está em pé. Esse objeto, porque ele tem uma massa m, consequentemente vai ter um determinado peso, quando ele repousa aqui sobre a superfície, ele exerce uma pressão. Qual é a pressão que esse objeto exerce sobre a superfície? Vai ser a força normal, que nesse caso aqui é o peso, dividido pela área de contato. Então a pressão vai ser peso dividido por área, tá? O mesmo acontece aqui, Pressão também vai ser peso por área, tá? Em qual dessas duas situações o objeto vai exercer uma maior pressão sobre a superfície onde ele repousa? Bom, o peso é o mesmo, é o mesmo objeto.
O que muda é a área de contato nesse caso, né? De um caso para o outro. No primeiro, é visível que a área de contato vai ser maior do que no segundo caso, né? A área e pressão são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. Tá? Então, nesses casos, né, nesses dois exemplos, o caso em que eu tenho uma maior pressão sendo exercida é o caso em que eu tenho uma menor área, né? Seria aqui a segunda situação, quando o paralelepípedo se encontra em pé, tá? E vocês podem estender, né, e encontrar o conceito de pressão em várias situações, né? Uma também que aparece bastante nos livros didáticos são aquelas camas de prego, né? Onde aqueles chamam fakir, né? Eles deitam na cama, ele deita na cama de prego, né? e não se fere. Né? Qual seria a explicação para isso? Né? Primeiro que um fakir normalmente é muito, muito magro, portanto o peso, ou seja, a força normal, ela é muito pequena. Como são muitos pregos na cama, a área de contato ali vai ser grande. Se a área de contato é grande, a pressão é menor, tá? Então, efetivamente, ele vai sentir, né, vai haver pouca pressão ali, tá? De maneira que ele praticamente não se fira. Bom, agora pensando do ponto de vista de unidades, né? Já que eu devo ter entendido que pressão é força por área, força normal por área, eu vou analisar qual é a unidade de pressão. Unidade de força é Newton, no SI. Unidade de área é metro quadrado. Então, pressão é medido em Newton por metro quadrado. Essa razão, Newton por metro quadrado, tem um nome, é Pascal. Portanto, a unidade de pressão no SI é Pascal. Né? Em algumas situações, Newton por metro quadrado também é usado. Tá? Bom, eu peguei aqui 2 exercícios da lista, né, para a gente exercitar e tentar entender melhor a ideia de pressão. O primeiro que trata deste assunto é o exercício 4, que fala de uma pessoa que vai comprimir um percevejo contra uma mesa de madeira e ele vai exercer, nesse caso, uma força de 20 newtons. Tá? É dada a área da ponta do percevejo, é de 0,10 milímetros quadrados, e a gente tem que determinar a pressão exercida pela ponta do percevejo sobre a mesa de madeira em unidades do SI. Né? Primeiro, aqui está a representação, né, de um percevejo, uma espécie de taxinha. Tá? Quando eu for pressionar isso numa mesa de madeira, em geral, né, essa parte superior aqui do percevejo ela vai ficar paralela à mesa. Ou seja, a ponta vai estar fazendo 90 graus com relação a essa mesa. Tá? Então, portanto, a força que eu aplicar ali vai ser uma força normal. Tá? Então, quando ele diz que a força aplicada é de 20 newtons, essa força é a força normal. Tá bom? A área da ponta do percevejo é de 0,10 apenas milímetros ao quadrado. E a gente tem que determinar a pressão em unidades do SI. Pressão, né, é força normal por área. Então, esse exercício, a princípio, ele é simples, porque eu tenho que determinar uma grandeza e tenho as outras duas. Mas vocês vão notar que a área não foi fornecida em unidades do SI. Então, essa, digamos, é a dificuldade, se é que é uma dificuldade, do problema. Vou ter que fazer a conversão da área para a determinação da pressão. Tá? Então, vou trabalhar primeiro com a área. Vou dar aqui só a cor da caneta para facilitar depois a visualização. Então, a área de 0,10 milímetros quadrados. Né? Eu vou utilizar o mesmo método que eu mostrei para vocês lá quando a gente estudou densidade, né? Ou massa específica. Então, eu vou reescrever o valor numérico na frente da unidade. Introduzo aqui um parênteses, né, só para que fique visível que dentro desse parênteses eu tenho uma unidade de comprimento, e aí eu posso converter mais facilmente essa unidade, né, no caso aqui de milímetros para metros, né, lembra, 1 milímetro
é 1/1000, 1 por 1000 de 1 metro, ou 0,001 de 1 metro, tá? Que também pode ser representado como 10 a menos 3. Então, 1 milímetro vai ser 10 a menos 3 metros, tá? Ao quadrado. Então, vou ter aqui 0,10. Lembra, ó, potência de potência, 10 a menos 3 ao quadrado, 10 a menos 6, né? Mantenho base e multiplico os expoentes. E o metro ao quadrado é metro quadrado, tá? Então, a área, né? Aqui esse 0,10, né, também eu posso reescrever. 0,10 é 10 a menos 1, tá? Então, em termos práticos, eu tenho simplesmente a multiplicação de 10 a menos 1 por 10 a menos 6, que é 10 a menos 7 metros quadrados. Então, a área da ponta do percevejo é de 10 a menos 7 metros quadrados. Tá? Então, portanto, vamos botar aqui na nossa caneta preta, a pressão, né, que é a força normal por área, vai ser 20 newtons dividido por 10 a menos 7 metros quadrados. Potência de 10 no denominador de fração eu posso reescrever no numerador mudando o sinal do expoente. Né? Vocês viram isso em cálculo fundamental no semestre passado, relembraram isso, né? Então, portanto, finalmente, a pressão vai ser de 2 vezes 10 à oitava newton metro quadrado, né? Tendo em vista aqui que o 20, né, nada mais é do que 2 vezes 10, então eu agrupo 10 com 10 a menos 7, portanto tenho 10 a menos 8, tá bom? Então, a pressão que vai ser exercida ali pela ponta do percevejo na mesa é de 2 vezes 10 a oitava newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado, como a gente viu anteriormente, é pascal, né? A unidade de pressão do SI. Mas o pascal é mais utilizado quando a gente trabalha com líquidos, tá? Então aqui Newton por metro quadrado está bastante apropriado. Vocês devem lembrar também, eu acabei não falando, de outras unidades de pressão. Elas vão aparecer no decorrer da nossa disciplina, né, mas em geral a gente vai focar na unidade do SI, que é o pascal. Mas existem, né? Existe o PSI, existe o bar, existe o ATM, existe o milímetro de mercúrio, tá? Mas a gente vai focar no pascal, o Newton metro quadrado. Ok? Bom, o vídeo acho que já vai ficar bastante longo. Eu vou deixar esse exercício 6 da lista para vocês, logo que assistirem os vídeos, já iniciarem, e aí a gente resolve juntos em sala. Ok? A ideia é semelhante àquele exemplo que eu dei do paralelepípedo retangular sobre uma superfície, né? Então, está aqui. Nesse caso, a gente tem as dimensões do paralelepípedo, altura, largura e comprimento, tá? E aí a gente tem que determinar algumas coisas. A primeira delas é qual é a massa específica do granito. Esse paralelepípedo é de granito. Não, desculpe, né? Dada a massa específica do granito, tá? 2,5 vezes 10 a terceira quilos metro cúbico. Com essa densidade, a gente tem que determinar a massa. Lembra? A densidade, massa por volume. Né? Ou massa específica, massa por volume. Então, para calcular o item A, é só usar o conceito que a gente trabalhou na aula anterior. E no item B, sim, é pressão. Né? Pressão, força normal por área. Nesse caso, a força normal vai ser a própria força-peso. Tá? Aí na próxima aula eu dou um tempinho para vocês fazerem e a gente discute esse exercício. Ok, pessoal? Então até o próximo vídeo e até a próxima aula.